Pessoal, nós falamos sobre segurança todos os meses, mostrando exemplos de comportamentos seguros para que ninguém fique exposto a nenhum risco. Mas como é que nós percebemos os riscos à nossa volta? Os riscos podem estar em qualquer lugar, mas algumas pessoas assumem riscos por não perceberem que eles existem. A primeira coisa é entender segurança como um valor, e isso é uma questão de escolhas corretas. Se segurança é importante para mim, para você, para nós, todas as nossas decisões precisam estar influenciadas pela condição de estar seguro. Se eu sei que fazer uma atividade do jeito errado pode me colocar em risco, por que é que eu vou me expor? A gente precisa fazer escolhas conscientes. Eu vou fazer uma atividade da forma correta porque eu sei que assim não vou me machucar, vou deixar um exemplo positivo para as pessoas que trabalham comigo, mas principalmente, vou chegar em casa bem para ficar com a minha família. A gente toma muitas decisões todos os dias. E quando se trata de segurança, essas decisões precisam ser responsáveis. Então reconheça os riscos, faça as escolhas corretas e tenha uma vida mais segura. E aí, André, tudo certo com o caminhão? Bora começar a nossa rota? Rapaz, agora não. Ué, o que houve? Que cara é essa? Ô, Júlio, eu fui fazer o cheque do caminhão e percebi que a plataforma tá travada. Dá uma olhada para você ver. Eita, é mesmo, ó. Mas não tem problema não. Sobe pela outra plataforma, a gente dá um jeito. Tá doido, rapaz? O caminhão do jeito que tá não pode sair, não. A gente fala sempre de percepção de risco. Esse é um caso clássico. É mesmo, né? Sim, o caminhão não está em condições da gente fazer atividade com segurança. Júlio, é nessa hora que a segurança se mostra como um valor pra gente. Quando a gente vê um risco, tem que tomar uma atitude, né? Isso! A gente precisa tomar as atitudes necessárias para tentar eliminar esse risco. E se não for possível eliminar esse risco, não dá para fazer a tarefa. Agora me fala, como é que você acha que eu ia subir no caminhão sem a plataforma? É verdade, não tem como mesmo não. Pois é, o caminhão é a nossa estação de trabalho e a gente sabe o que tem que ser feito. Agora, se a gente é empoderado para fazer o cheque de segurança, ele tem que ser feito da melhor forma. É isso aí. Sabe, Júlio, tem alguns fatores que podem influenciar na nossa percepção de risco. Você estava aí, todo confiante, porque nunca aconteceu nada com a gente. Esse excesso de confiança fez com que você não percebesse o risco de acidente. É. Por isso, Júlio, é importante conhecer e analisar todos os riscos que a atividade ou o ambiente de trabalho pode oferecer. Afinal, quem conhece os riscos sabe como agir. E falando em agir, sabe o que a gente vai fazer agora mesmo? Avisar a liderança para que eles bloqueiem o caminhão até que o problema se resolva. É isso mesmo, segurança se faz nos detalhes, não é mesmo? Isso aí. Vamos lá agora falar com o nosso líder. Vamos lá, isso é importante, hein? Pronto, agora sim, tá tudo certo. Destravada e firme. E no jeito da gente fazer as nossas entregas. Já é uma questão de cultura para mim. Antes da tarefa eu penso, será que tenho as condições de segurança necessárias para que o trabalho seja realizado de maneira segura? E durante a tarefa reflito, estou cumprindo com as normas de segurança? E quando finalizo, será que teve algum risco? Será que eu fiz o trabalho da maneira correta? Em todas as atividades, seja qual área for, há riscos. Mas identificar e perceber o risco faz com que a gente tome a decisão correta e garanta a segurança da nossa rotina. Aqui no CDD não é diferente. Essas placas não estão aí à toa. A companhia faz o levantamento dos riscos associados às atividades. Mas lembre-se, você tem um papel fundamental para evitar um acidente. Pare um minuto, realize o cheque de segurança
E sempre avise a liderança quando identificar algo errado. É importante que todos desenvolvam a percepção de riscos, garantindo a manutenção da sua própria segurança e também da sua equipe. E tenha certeza que pode executar as suas tarefas de forma segura. Siga os procedimentos e regras de segurança que você aprendeu nos treinamentos. E sempre interrompa a atividade se ela oferecer algum risco. Seguindo os procedimentos de segurança, você vai ter uma rotina mais segura. Todos os riscos no nosso negócio são mapeados e nós criamos planos de ação para resolvê-los. E para blindar nosso time, a gente treina para entender riscos e transformar todo esse conhecimento na prática de comportamentos seguros. Até mais, pessoal! A percepção de riscos é uma junção de muitos fatores, consequências antecipadas. O que acreditamos que acontecerá a seguir? Estamos otimistas de que nossos planos serão positivos? Claro, nós tendemos a acreditar que o nosso caminho é o caminho certo. Se eu vou usar um moedor sem minha proteção para os olhos e não acredito que algo vai entrar em meus olhos, é improvável que eu resolva esse problema. Se eu trabalho em uma cultura onde ninguém me impedirá de fazer essa tarefa perigosa, não me surpreenderia que fizesse o perigoso para economizar tempo ou ficar mais à vontade. Se a maneira segura de fazer o meu trabalho é ir até a sala de ferramentas para obter a ferramenta necessária e a pessoa de ferramenta nunca está lá, e não consigo encontrar o meu supervisor para pedir a ferramenta, é provável que eu veja o custo para resolver esse problema como muito grande e vou usar a ferramenta errada. Minha recompensa é que eu economizei algum tempo e consegui terminar o trabalho. Experiências passadas. Eu fiz isso por 30 anos desta maneira. Todos nós já ouvimos ou lemos esta declaração. A situação muda e o número de anos muda, mas a realidade é a mesma. Fazendo a tarefa e sendo bem-sucedido, em que solidifica a nossa opinião de que é o caminho certo para fazer o trabalho. Se estivermos correndo riscos terríveis durante todos esses anos e não sentimos as consequências negativas, a situação está reforçando nossa visão ou risco, ou em alguns casos, a falta de risco. Mesmo que a tarefa possa ser muito arriscada, nós nos ensinamos a acreditar que é segura, torna-se a maneira normal e aceita de fazer o trabalho. Confiança. A confiança de que minhas habilidades, conhecimento e treinamento são suficientes para fazer o trabalho sem consequências negativas para mim, aumenta minhas chances de ver a tarefa como segura. Quando estamos gerenciando a segurança, precisamos ter essas discussões. Quais são nossas percepções de risco e como elas estão afetando o nosso comportamento? Você pode descobrir que há muitas coisas que podemos melhorar e que nossa percepção de risco não corresponde aos perigos reais. A psicologia da percepção de risco. Vamos entender por que certos perigos parecem mais perigosos que outros. 2 acidentes ambientais em diferentes partes do mundo, juntamente com a mídia e a reação do público a eles, ilustraram dramaticamente alguns dos princípios psicológicos básicos da percepção de risco. Em 2010, o derramamento de óleo da Deepwater Horizon enviou milhões de galões de petróleo para o Golfo do México. Em 2011, a usina nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, danificada após um terremoto devastador e um tsunami, vazou radiação para a atmosfera. Esses incidentes dominaram a cobertura de notícias durante semanas e criaram ansiedade generalizada, mesmo em pessoas que moram a quilômetros de distância e não foram diretamente afetadas. Por exemplo, as notícias de que as pílulas de iodeto de potássio poderiam ajudar a prevenir o câncer de tireoide induzido por radiação provocaram a corrida às farmácias nos Estados Unidos, mesmo quando não havia evidência de aumento de exposição à radiação. Fatores que afetam a percepção. Percepção de risco raramente é inteiramente racional. Em vez disso, as pessoas avaliam os riscos usando uma mistura de habilidades cognitivas, pesando as evidências, usando raciocínio e lógica para chegar a conclusões, e avaliações emocionais, intuição ou imaginação. Depois de analisar a pesquisa, o especialista em riscos, David Hopek, identificou 14 fatores específicos que afetam a percepção do risco. Confiar em. Quando as pessoas confiam nos funcionários fornecendo informações sobre um risco específico ou processo usado para avaliar o risco, eles tendem a ter menos medo do que quando não confiam nos funcionários ou no processo. Origem. As pessoas estão menos preocupadas com os riscos em que incorrem do que com as que os outros lhes impõem. Isso ajuda a explicar por que as pessoas muitas vezes ficam com raiva quando veem alguém falando ao celular enquanto dirige, e ainda não pensam em fazer isso sozinhos. Ao controle. O controle percebido sobre os resultados também é importante. Isso ajuda a explicar por que alguém não tem medo de dirigir um carro, mesmo que acidentes automobilísticos matem milhares de pessoas a cada ano, mas pode ter medo de voar em um avião porque não tem o controle dele. Natureza.
Os perigos na natureza, como a exposição ao sol, são percebidos como relativamente benignos, enquanto os danos causados pelo homem, acidentes nucleares ou ataques terroristas, são mais ameaçadores. Escopo: eventos cataclísmicos, capazes de matar muitas pessoas ao mesmo tempo, são mais assustadores do que as condições crônicas, que podem matar tantas pessoas, mas durante um período mais longo. Isso ajuda a explicar porque um tsunami ou um terremoto parece mais assustador do que doenças cardíacas ou diabetes. Consciência. A cobertura da mídia por saturação de desastres de alto perfil aumenta a consciência de riscos específicos mais do que outros. Da mesma forma, um evento que atinge perto de casa, como ter um amigo diagnosticado com câncer, aumenta a percepção de risco. Imaginação. Quando as ameaças são invisíveis ou difíceis de entender, as pessoas ficam confusas sobre a natureza do risco, e o evento se torna mais assustador porque ficam imaginando diversas teorias. Pavor. Eventos que invocam medo, como se afogar ou ser comido vivo, assustam mais as pessoas do que aqueles que não o fazem. Idade afetada. Os riscos são mais assustadores quando afetam as crianças. O amianto em um prédio escolar, por exemplo, pode incomodar mais as pessoas do que o amianto em uma fábrica. Incerteza. Os eventos inspiram mais medo quando as autoridades não comunicam o que é conhecido, ou quando os riscos são simplesmente desconhecidos. No vazamento da Deepwater Horizon, por exemplo, as autoridades poderiam estimar com mais facilidade a quantidade de petróleo expelido no oceano, do que poderiam prever o efeito que isso teria sobre a vida selvagem e a pesca. Familiaridade. Os novos riscos são percebidos com mais perigos do que ameaças mais familiares. É por isso que o vírus do Nilo Ocidental pode ser visto como mais um risco para a saúde do que não testar regularmente um detector de fumaça. Especificidade. As vítimas identificadas publicamente evocam uma reação emocional maior do que aqueles que permanecem sem nome e sem rosto. Impacto pessoal. Os riscos que afetam pessoalmente as pessoas são mais assustadores do que aqueles que afetam estranhos. Fator de diversão. Engajar-se em comportamentos de risco pode não parecer assim se envolver prazer. Alguns exemplos são drogas, sexo inseguro e esportes de alto risco. Empresas precisam entender que o fator humano é o principal motivo que pode contribuir em um acidente. Os programas de segurança nos últimos anos têm voltado sua atenção à gestão de riscos e perigos relacionando e incorporando uma maneira mais participativa do trabalhador, porque ele é que tem a autoridade de escolher como trabalhar e até de se recusar. Uma forma muito eficiente que tem contribuído para a redução de acidentes e aumento da percepção de riscos são os programas de identificação de riscos, onde o empregado identifica um risco e registra junto à empresa. A forma como esse programa funciona e as maneiras pelas quais pode se tornar um fracasso ou um sucesso é um assunto à parte para outro vídeo devido à sua complexidade. Um programa deste bem implementado traz benefícios concretos. Mas e você? Isso mesmo, você já exercitou sua percepção de riscos hoje? Você sabe o que é percepção de riscos? Percepção de riscos é o ato de tomar consciência por meio dos sentidos, paladar, audição, olfato e visão de algum perigo iminente, tomando assim a decisão adequada para evitá-lo. Para evitar acidentes, precisamos sempre unir a percepção dos riscos com um comportamento seguro. Não tome decisões impulsivamente. Pare, analise e converse com o seu gestor. Juntos, vocês acharão a forma mais segura de realizar a tarefa. Agora, vamos falar dos 7 inimigos da percepção de risco. Pressa. Já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é. Para termos um trabalho seguro, não podemos trabalhar apressado ou pulando etapas. Muito cuidado, pois a pressa faz nos esquecer das normas de segurança e das boas práticas de trabalho. Autoconfiança. Ninguém é de aço e os riscos de acidente estão presentes o tempo todo no ambiente de trabalho. Então, não menospreze os riscos. A autoconfiança pode ser percebida por brincadeiras em excesso, não utilização dos EPIs ou descumprimento dos procedimentos de segurança. Falta de habilitação. Toda atividade especial e operação de máquinas ou veículos exige habilitação para atuar. Isso garante que o condutor tenha as habilidades necessárias para operar com segurança. Por isso, somente realize operação com habilitação adequada e autorização da segurança do trabalho e do seu gestor. Falha no isolamento homem versus máquina. Existem muitos riscos de acidentes com máquinas, por exemplo, atropelamentos, cortes e outros. Portanto, mantenha a distância das máquinas empilhadeiras e veículos em geral. Não acesse as áreas destinadas às máquinas e sempre utilize as faixas e áreas de circulação destinadas a pedestres. Desrespeitar os locais de trânsito. Da mesma forma, os veículos, equipamentos e máquinas devem se manter na área operacional, respeitando assim a sinalização pertinente.
Lembre-se, desrespeitar as regras de distanciamento homem e máquina pode causar acidentes seríssimos. Entenda quais são as regras de trânsito no seu local de trabalho e respeite-as. Desrespeitar os limites. Desrespeitar limites de velocidade, limites de carga e limite da máquina ou equipamento também pode causar acidentes graves. Respeite os limites de segurança da operação e do equipamento. Sem condições físicas e emocionais. É importante se conhecer bem, saber se estamos em boas condições físicas e emocionais. É importante para uma operação segura. Portanto, procure o seu gestor e o time de segurança do trabalho, caso não se sinta apto a realizar a atividade. Antes de iniciar qualquer tarefa, observe o local de trabalho e se pergunte: quais os riscos que encontrei neste local? Quais as medidas de segurança devo adotar? Reconheça os riscos e ponha em prática as medidas de segurança, como utilizar os EPIs, por exemplo. Assim, tendo percepção de riscos mais comportamento seguro, evitamos os acidentes.